muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Aproveitando a postura dos irmãos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 7, e também Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 27. Louva a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Mais uma vez, irmãos, no 8º dia desse ano está na casa do Senhor. Escolhemos o melhor lugar para estar na presença do Senhor. Louva a Deus pela vida do pastor Isaías, nosso pastor presidente, pastor Ageu, nosso co-pastor, nossos obreiros. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que vieram nessa noite para adorar e louvar o Senhor. O Senhor já deu 2 mensagens para nós, irmãos, através dos louvores. Amém? São Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. São Lucas, capítulo 14, versículo 27, nos diz assim, a palavra do Senhor, o Senhor Jesus dizendo: e qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nessa noite, queridos, nós já ouvimos os louvores, adoramos, já nos rendemos ao Senhor. Poder assentar, que Deus esteja abençoando a sua vida. Você já louvou aqui, se rendendo ao Senhor. Você já louvou o Senhor que está no altar da adoração. Esses 7 dias que se passaram, você já fez seus pedidos com fé, com amor, dedicação. Hoje estamos no 8º dia da campanha dos 12 dias de louvor, de adoração, para 12 dias de bênçãos, 12 meses de bênçãos e de vitórias. Queridos, muitos foram os pedidos já colocados nas salvas. E foram orados 7 dias. Muitos já foram abençoados. E muitos ainda serão abençoados. Muitos até o final dessa campanha, outros até o final do mês, fevereiro, e até o final de dezembro. Certamente Deus honrará a sua fé e seu pedido. E seu sacrifício nesses 12 dias. Por quê, irmãos? Porque Deus se alegra em abençoar os seus filhos. Deus se alegra quando nós estamos no centro da vontade dEle para recebermos as bênçãos de Deus. Quando Ele nos abençoa, irmãos, Ele sente alegria, mesmo sendo um Deus de espírito, mas Deus se alegra em abençoar e nos prosperar. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 32, versículo 38, dizendo assim: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei que eles me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem. Então Deus tem alegria, queridos, de nos abençoar, de nos prosperar, nos fazer bem e nos realizar o desejo dos nossos corações. O salmista também escreveu no Salmos 35, 27: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Toda vez que Deus abençoa a minha vida, abençoa a sua vida, irmãos, seja com bênçãos espirituais ou materiais, o nome dele é engrandecido. E Deus se alegra em ser honrado através das nossas vidas, quando somos abençoados, em todas as esferas materiais ou espirituais. O salmista aqui então declara que Deus sente prazer na prosperidade do seu servo e da sua serva. Que afirmação maravilhosa, queridos. Forte, profunda, reveladora para nossas vidas. Você que é servo ou serva de Deus, e que está com o coração hoje entregue na presença do Senhor, Ele tem prazer
em abençoar a sua vida nessa noite e nas noites que se seguem. Todavia, amados, antes de sermos abençoados, Deus requer uma atitude de cada um de nós. Qual é, irmão Eliseu? Ser discípulo ou discípula de Jesus, ser servo ou serva de Deus. O texto que nós lemos, Lucas 14, 27, nos diz assim: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Deus quer abençoar o justo, quer abençoar o seu discípulo. E como ser discípulo ou servo de Jesus? É fácil? Não, amados, é difícil. Você tem que renunciar a muitas coisas. Para você estar aqui, você teve que renunciar a muitas coisas. Muitos compromissos, lazer, viagens. Muitos deixaram de viajar. Nós tínhamos um convite para viajar hoje. E nós renunciamos para estar na presença do Senhor. Isso é disposição de um discípulo, de uma discípula do Senhor. Para ser discípulos, amados, requer coragem. Coragem para pregar a palavra do Senhor, cumprir o ide de Jesus. Em São Marcos 16:15, Jesus disse: ide e pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crer será salvo, e será batizado e será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, porão mão sobre os enfermos e serão curados, pisarão em serpentes, tomarão coisas maléficas e nenhum dano será feito, porque é discípulo do servo do Altíssimo. As marcas de Cristo estão sobre a sua vida, e o nome de Deus é engrandecido através da sua vida. Deus, irmãos, quer ser glorificado através das nossas vidas. Ele já é glorificado e exaltado através da natureza criada, das belezas criadas. E o apóstolo Paulo diz que ninguém, em Romanos 1, capítulo 18 a 20, que ninguém pode se excusar de que não existe Deus, porque a natureza o revela. Quando alguém olha as belezas das cataratas, vai dizer: mas quem pode ter sido feito isso, essas belezas? Deus. E os mares, e os montes, e as galáxias, tudo criação de Deus. Mas Deus quer ser glorificado também através da nossa vida. Quando você foi gerado lá no ventre da sua mãe, sem que ela soubesse, Deus já o conhecia e decretou projetos nobres na sua vida. Certamente ele disse para o Filho, para o Espírito Santo, para os anjos: olha, lá está sendo gerado o Eliseu. E ele vai nascer lá em 22 de fevereiro de 64. É nele que eu quero ser glorificado. Lá vai nascer o pastor Ageu, lá vai nascer o Hélio, lá vai nascer você. Para Deus ser glorificado através da sua vida. O inimigo tem trabalhado muitas vezes para que esse projeto não se cumprisse. Mas se você está aqui nessa noite, porque Deus te preservou, porque os projetos dele ainda não se cumpriram, e ele quer se cumprir literalmente na sua vida. Toda palavra, toda vírgula, todo ponto, toda página, toda história que Deus projetou, ele quer cumprir na sua vida. Mas como que Deus vai cumprir, irmão Eliseu? Sendo discípulo ou discípula dele, porque ele quer ser glorificado através da sua vida. É possível que alguém possa dizer: ah, mas eu nem queria ter nascido. Não é verdade. Quando você foi gerado de um ato permitido por Deus, da junção do pai e da mãe, foram liberados ali mais de 100 milhões de genes semelhantes a você. Você estava numa corrida com mais de 100 milhões de seres igual a você. E só um ia sobreviver. Em alguns casos, 2 ou 3. Mas no meu caso, no caso de muitos aqui, um só sobreviveu. Nós somos mais ou menos 200 milhões de habitantes no Brasil. Você concorreu, irmãos, com mais de 100 milhões.
A sua concorrência foi mais do que um concurso público, que às vezes tem 1000 vagas por um vestibular, que tem mais de 1000 vagas por um, é 100 milhões. E se você não chegasse, ia morrer. Mas Deus indicou lá, vai Eliseu, vai Juarez, vai Rafael, porque eu tenho um propósito nobre na sua vida na terra. Eu quero ser glorificado através da sua vida. E esse é o projeto que Deus tem na minha vida e na sua vida. Mas para sermos discípulos, queridos, nós temos que nos alistar no exército de Deus, onde o general é Jesus Cristo. E às vezes muitas pessoas ficam em cima do muro, né? Eu não sou do exército do inimigo, mas também não estou no de Deus. Estou meio em cima do muro ainda, não decidi. Infelizmente, queridos, nós temos que tomar uma decisão. Quando alguém aceita Cristo como Senhor Salvador Jesus Cristo, ele se torna um cristão disposto a carregar a cruz de Cristo, se rendendo a Cristo, igual nós louvamos aqui nessa noite, renunciando o mundo e os deleites da carne. No mundo espiritual ele é conhecido como cristão. Eu e você somos conhecidos como cristão. O seu trabalho, seus vizinhos, seus colegas de faculdade, de escola, sabe que você é cristão? Você está em cima do muro, não se revelou, porque Deus quer abençoar eles. Quando eles tiverem dificuldades e lutas, eles vão recorrer a quem? É você, a luz, o sal, e você tem que brilhar no meio desses. No mundo espiritual, irmãos, nós temos que ser conhecidos como cristão. E assim acontece com cada irmão, cada irmã que toma a posição de ser discípulo e soldado do Senhor Jesus. Somente toma essa posição os corajosos, as corajosas. Ainda que tiver que morrer por amor de Jesus, estamos com a bandeira levantada. No exército de Jesus, o grande general, não se alistam soldados medrosos ou covardes. Paulo escreveu em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então temos que ser corajosos. A luta é travada dia após dia. Todo dia que você sai da sua casa, o inimigo está armando uma cilada para te derrubar. Mas o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e você orou, e Deus vai te preservar, porque Ele quer cumprir os seus projetos na sua vida. Lutas constantes, mas o soldado de Cristo sempre será vencedor. Alexandre Magno, um dos mais célebres conquistadores do mundo antigo, ele reinou no ano 336 a 323 a.C. Durante 13 anos de reinado, ele conquistou o mundo de então. Ele era, fosse nos dias de hoje, um tipo do anticristo. E conta-se que Alexandre Magno, conhecido como o Grande, em uma das suas incursões, visitando os seus soldados e agradecendo por estar lutando com ele na frente de batalha, ele ia em cada um dos seus soldados e ali se solidarizavam com eles e agradeciam pela coragem de lutar pelo seu reinado. Foi quando, diante de um soldado que chorava muito, estava compulsivamente chorando, e Alexandre chegou e disse: soldado, o que está acontecendo com você? O soldado respondeu: é que eu tenho muito medo, meu senhor, um medo paralisante. Aí Alexandre ficou parado um pouco, pensando, e aí perguntou: qual é o seu nome, jovem? Ele disse: Alexandre. Qual é o seu nome? Alexandre. Qual é o seu nome, jovem? Alexandre. Aí ele falou assim: olha, depois de pensar alguns minutos, disse: soldado, ou você mude a sua conduta, ou mude o seu nome. Você é cristão, queridos? É soldado de Cristo?
mude a sua conduta, ou não seja colocado como cristão, que Deus quer ser glorificado através da sua vida. Lutas virão, dificuldades virão, mas os soldados valorosos vão vencer. E Deus quer que vençamos. Em Apocalipse 3, 15, 16 diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Está em cima do muro? É morno. E para esses irmãos é a mesma coisa que Deus tivesse náusea, ânsia de vômito, porque Ele quer que sejamos soldados valorosos, não importando a situação que estivermos passando. Se a nossa vida não honra o Senhor, se o nosso modo de ser cristão não é um modelo leal de compromisso ao Evangelho, e se não portarmos e não comportamos como cidadãos que tem o nome escrito no livro da vida e a unção do Espírito Santo, devemos mudar de postura, ou trocar de nome, como muito bem aconselhou Alexandre o Grande ao soldado medroso. Queridos, para sermos abençoados e recebermos as bênçãos de Deus, temos que ser corajosos. Você depositou todos os seus pedidos aqui, mas ainda talvez está faltando essa atitude de você ser corajoso. Aí você vai, mas valeu, perdi tudo? Claro que não, queridos. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o sangue vertido lá na cruz, irmãos, foi para remir os pecados de todos aqueles que cumpriram a lei, daquela época e chegando até nós. Então seus pedidos estão ali, foi feito por fé. À medida que você muda a sua atitude, Deus restabelece aqueles pedidos para serem cumpridos também. Não precisa reescrever novamente, não. Só precisa dessa atitude. A segunda atitude de um discípulo, servo que Deus requer, queridos, é ter um coração perdoador. Quem sabe estamos pregando nessa noite uma pessoa que não consegue perdoar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, o seu colega de trabalho, o seu vizinho. Certamente Deus não vai receber a sua oferta. Mateus 5, 23, 24, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Se Deus não recebe as nossas ofertas, irmãos, quando temos algo contra irmãos, muito menos nossas orações, nossos pedidos. Podemos compreender que viver em família, em comunhão com os irmãos, deve ser de forma harmoniosa e prazerosa. Todos os dias. No trabalho, com seus vizinhos, com as pessoas que você tem convivência. Perdão é tão sério que, se não perdoarmos nossos irmãos, nosso Pai que está nos céus também não concederá o seu perdão a nós. Não adianta eu chegar lá diante de Deus: Senhor, perdoa-me. Eu não perdoei minha esposa, meu filho, meu irmão. Mas nessa noite você pode cravar lá na cruz do Calvário essa alma angustiante, essa alma ferida, essa ferida que está na sua alma. Você pode hoje cravar lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus te der força para você vencer. Perdoar é fácil, irmãos? Não é fácil. No meu trabalho, alguns anos atrás, eu tive uma decepção com um colega, no qual ajudei muito, e depois me decepcionei com ele. E aquilo me causou uma ferida, um mal para mim. Toda vez que eu via ele, eu me sentia mal. Falei, como pode uma pessoa que eu tanto ajudei fazer isso comigo? E comecei a orar, irmãos. E orei quase 2 anos para Deus curar essa ferida. E Deus curou. Tanto que hoje eu encontro como se nada tivesse acontecido e sinto alegria quando estou com ele.
E Deus provou isso um dia quando, depois eu fui elevado a um cargo lá no meu trabalho, um cargo superior. Ele precisava de algo que eu pudesse estar deferindo. E ele fez o requerimento e eu deferi, porque no meu coração não tinha mais nada. Isso tocou muito forte nele. Ele veio lá chorando, falou: Eliseu, eu pensei que você não fosse me alcançar essa bênção. Eu falei: olha, não tem mais nada no meu coração, Deus tirou tudo. Oh, aleluia! E depois que tudo isso aconteceu, irmãos, Deus começou a prosperar a minha vida material também, e espiritual. Havia um impedimento, porque eu não perdoava. E como é que Deus vai abençoar um discípulo dele que não perdoa? Se Deus é um Deus perdoador. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, presente, passado e futuro. Antes de pensarmos, Ele já conhece. Mas tem uma coisa que Deus não se lembra, queridos: pecado perdoado. Deus diz que Ele joga no lago do esquecimento, e dos teus pecados não mais lembrarei. É assim que nós devemos buscar, Senhor, irmãos, esse exemplo do Senhor: perdoar e não mais se lembrar, e ter uma convivência madura. Em João capítulo 3, versículo 11 a 15, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nem homicida tem permanente nele a vida eterna. Ainda 1 João 4, 20, se alguém diz: eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão, sua esposa, seus filhos, seus colegas, seus amigos. Para que esse amor de Deus, que transborde através da sua vida, possa alcançar muitas outras vidas. E Deus nessa noite, irmãos, está requerendo aqui de nós: se alguém nessa noite ainda precisa perdoar, perdoa, querido, para você ter as plenas bênçãos de Deus na sua vida. Porque se não perdoarmos, Deus não vai ouvir a sua oração, não vai receber a sua oferta, e também não vai corresponder com seus pedidos. E Deus quer se alegrar com as suas alegrias. Ele quer te abençoar, mas esse é um requisito. O terceiro ponto, queridos, de um discípulo é ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor Hebreus 10, 38 diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Uma pessoa sem fé, irmãos, Deus não tem prazer, não tem alegria na vida dessa pessoa. Um discípulo sem fé não tem a graça de Deus. E como que devemos exercitar a fé? Ouvir a palavra de Deus. Testemunhos que foram mencionados aqui. Queridos, alguns anos atrás, eu estava fazendo um período de jejum, oração e consagração, uma semana. E todos os dias eu ia em casa na hora do almoço para orar, e fazia o jejum o dia todo, mas na hora do almoço eu tirava para orar e ler a palavra de Deus. E um dia, estava lá orando, chegou uma irmã, minha esposa atendeu. Ela morava ali perto do Jardim Soledade, congregava na igreja do Jardim Soledade. E ela estava mais ou menos próximo do Libra, e ela falou assim: ó, irmão, eu estava passando ali perto do Libra, e Deus falou para vir aqui na sua casa, que o senhor ia orar por mim, e Deus ia resolver meu problema. Falei: amém. Eu estava em jejum e oração, falei: Deus tem algo para fazer. Só que, amados, quando ela colocou o problema para mim,
A minha fé murchou. Ela falou assim: ó, irmão, eu moro parede e meia numa casinha com 4 outros rapazes, e eles são envolvidos em tráfico de droga, maconha, contrabando, e agora minha filha começou a se envolver com um deles. E eu vim aqui, o senhor orar para Deus tirar eles de lá. Falei: amém, irmão, vamos orar. E orei, falei assim: Deus, o senhor enviou a sua serva aqui, e eu agora peço, Senhor, através da fé dela, cumpra o propósito e o desejo do coração dela. Não exercitei minha fé, irmãos, exercitei a fé dela. Passados uns dias, ela foi lá em casa testemunhar. Eu não estava, mas ela falou para minha esposa: ó, irmã, eu vim aqui testemunhar que naquela noite, que o irmão orou à tarde, naquela noite, os meninos dormiram e não amanheceram. Aleluia! Deus honrou a fé dela. E eu fiquei envergonhado. Falei: meu Deus, Deus enviou lá. Mas para mim foi uma experiência. Ela acordou de manhã, não tinha nenhum barulho, a porta meio aberta, foi lá, não tinha mais nada, tinham levado tudo embora. É assim que Deus age, irmãos. Não importa a circunstância. A esposa não está acreditando, o esposo não está acreditando, o filho não está, o pai não está acreditando, mas se você tem fé, Deus vai honrar a tua fé. Se você acha que é impossível, mas para Deus não há impossíveis. E toda vez que você deposita na salva ali no envelope o seu pedido com fé, cumprindo todos os requisitos que nós mencionamos, Deus vai honrar a sua fé e vai realizar o desejo do seu coração. Lógico que no tempo dele, segundo a vontade dele. O irmão Zé Carlos até falou aqui que nós devemos ser sábios na oração e no pedido, e pedir sempre: Senhor, se for da tua vontade. Vai ser bom para mim, Senhor? Conceda. Não é bom, Senhor? Tira do meu coração. Porque Deus sabe o amanhã, nós não sabemos o amanhã. Voltando ainda a ser discípulo de Jesus, queridos, que nos diz que nós temos que carregar a cruz de Cristo todos os dias. Renunciar o eu, mas viver o Cristo. Como o apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. No ano 33, lá em Jerusalém, na Via Dolorosa, o Senhor Jesus levou a nossa cruz. Coroa de espinho, depois de 40 açoites. Os soldados romanos eram homens cruéis, fortes. Os açoites era de couro de carneiro, e nas pontas tinha chumbo e osso. A maioria das pessoas que eram açoitadas ali, elas morriam naquele local. E Jesus passou isso tudo como homem, para que eu e você estivéssemos aqui. E Jesus suportou e venceu os açoites. Depois foi levado a Pilatos, e Pilatos então, ouvindo o clamor da multidão, que foram orientados pelos sacerdotes judeus, foi entregue então para ser crucificado. E lá estava Jesus cumprindo o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, para sermos abençoados e também sermos abençoadores. Jesus já muito debilitado, muitas horas sem se alimentar, sem beber. Desliga agora um pouco do mundo físico. Desliga dos problemas, das preocupações. Se você quiser fechar o seu olho, feche. E medite agora naquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar. O comentário faz parte do hino de volta à cruz do Ministério de Louvor Livres para Adorar. Quando Jesus caminhou na direção do local onde iria ser crucificado, Ele carregou a nossa cruz. Mas no meio do caminho, Deus concedeu a Jesus um momento de alívio, um momento de refrigério, escolhendo um homem para ajudá-lo com a cruz. Amados, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe esse alguém, sim,
para ser um participante da sua glória, mas não antes de ser um participante da sua cruz. A Bíblia nos mostra que ninguém se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. Ninguém. Talvez paralisados pelo medo dos romanos, medo do povo, e talvez até medo do peso da cruz. Mas Deus, em sua soberania e graça, escolheu Simão Cirineu. E hoje Ele continua a escolher. Hoje o Deus que não muda, continua a escolher homens, mulheres, jovens, adolescentes, para cumprir os seus chamados. Ele escolheu a mim, e certamente escolheu você. Deus te escolheu para ser um participante da sua glória. Deus te escolheu para ser um participante da sua honra, força e eternidade. Porém, tudo isso através da cruz. Eu te convido nessa noite a voltar no tempo. Volta para o dia da crucificação do Senhor. Veja, escute-o. Quem carregará comigo a minha cruz? Quem caminhará comigo esse meu caminho? Quem me seguirá? Quem me ouvirá? Onde estão aqueles que dizem me amar? Eles estão aqui. Estou aqui, você está aí. Quem nessa noite pode dizer: eis-me aqui, Senhor? Eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero carregar a sua cruz. Eu quero aliviar a sua dor, Senhor. Eu quero ser seu discípulo, sua discípula, seu servo, sua serva. Eu quero ser um participante da sua glória, Senhor Jesus. Quero ser um participante da sua força, da sua honra, eternidade. Eu quero vivenciar todos os dias até o dia que o Senhor nos chamar, queridos, ou até o dia do arrebatamento da igreja. Eu sou o primeiro nessa noite, nesse 2016, nesses dias que ainda faltam até a vinda de Jesus. Eu quero ser um participante da cruz de Cristo. Quantos querem assumir esse desafio nessa noite? Aleluia. Coloque de pés, queridos. Você assumindo esse desafio nessa noite, você sendo um participante da cruz de Cristo, e ser fiel a Ele durante toda a sua vida diária, viver uma vida de honra ao Senhor. Ele vai honrar a sua fé, Ele vai honrar a sua fidelidade, Ele vai realizar os desejos do seu coração, segundo a vontade de Deus. E nessa noite, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo diferente na sua vida. Então somente toma atitude de coragem, de perdoador e de fé. E o Senhor nessa noite vai nos abençoar, vai abençoar a sua vida. E o nome dele será engrandecido e glorificado através da sua vida. Aleluia. Quantos nessa noite precisam de uma oração?